e hoje vocês vão conhecer a história da Lamborghini. De condenado a dono da empresa, é isso mesmo. Ele tinha tudo para ser apenas um fazendeiro, cuidar das plantações e cultivar uvas, mas percebeu que poderia ir bem mais além e, com sua intuição e muita força de vontade, criou uma das maiores empresas do mundo. Porém, precisou passar por muitas dificuldades e, entre elas, foi preso e ficou prisioneiro por muito tempo. E não, ele não começou criando carros de luxo não, mas sim tratores agrícolas, que inclusive são fabricados até hoje. Porém, o mais impressionante estava por vir, porque o criador da Lamborghini foi obrigado a vender 100% de sua empresa para as concorrentes. Então, vem comigo e vamos entender todos os detalhes dessa história? Ferruccio L. Arturo Lamborghini, esse é o seu nome. Ele nasceu em 28 de abril de 1916, na cidade de Renaso de Cento. Tinha mais 4 irmãos e o seu pai, Antônio Lamborghini, que trabalhava como produtor de uvas em sua fazenda. Desde cedo, o menino ajudava o pai nas tarefas e logo tomou gosto pela arte de trabalhar com a terra. Mas ele gostava mesmo era de ver as máquinas funcionando. Dedicava algumas horas do seu dia para montar e desmontar alguns equipamentos e sentir prazer em consertar as máquinas agrícolas da fazenda. Ali, é lógico, já iniciava sua paixão por mecânica, que na época era considerado uma ciência fundamental para o desenvolvimento. E foi aos 14 anos que ele estava decidido a seguir um caminho diferente dos seus pais. Então, em busca dos seus sonhos, saiu para procurar emprego, até chegar à cidade de Bolonha, na Itália. Anos depois, formou-se como engenheiro em uma universidade de Bolonha e trabalhou como mecânico na Casa Rigg, ganhando 15 libras por semana. E foi em 1936, aos 20 anos, que ele entrou para o serviço militar e foi convocado para trabalhar na ilha de Rhodes, na Grécia, com mecânica de automóveis. Mais à frente, vocês vão entender como essa experiência, que não foi nada agradável para ele, foi fundamental para a criação da empresa Lamborghini. Isso porque ele havia se destacado com suas habilidades com a mecânica e, chegando lá, ele ficou responsável por consertar caminhões utilizados pelos exércitos. E nesse mesmo período recebeu o apelido de Pai Eterno, já que conseguia solucionar problemas difíceis. E essa experiência daria a ele uma bagagem fundamental mais para a frente. E foi em 1943 que a Itália saiu na Segunda Guerra Mundial, porém Ferruccio continuou trabalhando em Rhodes, com o propósito de abrir a sua própria oficina. E ainda no término da guerra, a Alemanha perdeu feia essa batalha. Então as forças aliadas tomaram controle da ilha de Rhodes, trazendo vários prisioneiros e entre eles Ferruccio. Mas pouco tempo depois, eles viram que ele tinha grandes habilidades com a mecânica e o obrigaram a trabalhar por 1 ano como mecânico de veículos militares. Mas foi essa experiência forçada que lhe ofereceu uma base para a criação da empresa. E foi em 1946 quando finalmente conseguiu voltar para casa na Itália. Ferruccio não perdeu tempo e logo colocou em prática suas habilidades. Fundou então a Lamborghini Trattori, isso em 1948, uma fabricante de tratores agrícolas que seria uma referência nessa categoria. Os tratores eram conhecidos pela alta eficiência, já que o empresário depositou seus conhecimentos do período da fazenda com seu pai e toda a sua experiência que havia passado na guerra. Os equipamentos se destacaram entre os agricultores por rodar em terrenos difíceis, terem tração nas 4 rodas e motores potentes mais que os normais. As máquinas trabalhavam pesado nas funções agrícolas e, apesar da sua estrutura, eram fáceis de manobrar. A Lamborghini Trattori virou uma referência em tratores no país italiano. E foi nesse mesmo período que Ferruccio também atuou no mercado automobilístico e chegou até a competir em uma corrida de carros, impressionando a todos com suas técnicas ao volante. Mas, durante uma prova em Torino, na Itália, perdeu o controle da direção, quando os freios falharam e bateu o veículo contra um prédio. Isso então foi motivo para ele desistir das corridas. Ferruccio então conseguiu juntar uma boa grana e um dos seus hobbies preferidos eram carros de luxo, do tipo Gran Touring, produzidos na década de 1950 por empresas como a Ferrari, Fiat, Alfa Romeo e Maserati. O empresário tinha esses modelos na garagem, mas sempre existia algo que não o agradava.
e um deles era sua Ferrari GT 250, o mais luxuoso da época, que o deixava mais incomodado. E foi esse incômodo que foi o pontapé inicial para que ele começasse a criação de carros mais aclamados de todos os tempos. Fica aí no vídeo para você entender como que isso aconteceu. O veículo era muito barulhento e áspero para um carro de rua. O que deixava mais irritado eram as constantes idas e vindas das oficinas, para assim consertar a embreagem da Ferrari. Com a paciência aos extremos, Ferruccio então levou o carro para ser consertado em sua fábrica e descobriu que o veículo tinha o mesmo tipo de embreagem dos tratores Lamborghini. É claro, ele resolveu a situação e atualizou a Ferrari com uma nova embreagem. Mesmo com a solução, ele ainda foi um pouco mais além para resolver de vez o problema do seu carro. E foi aí que, de humilhado, ele foi exaltado. Calma aí que vou explicar. Ferruccio então resolveu visitar ninguém menos que Enzo Ferrari, o fabricante do seu veículo de luxo. Sua intenção, é lógico, era sugerir melhorias na Ferrari, a fim de resolver um problema que poderia ser de todos os clientes que tinham o mesmo modelo do seu carro. Mas Enzo, é lógico, não gostou nada da ideia não. Enzo então foi extremamente grosseiro nas respostas às críticas, afirmando que o problema não era com as embreagens e acusou até a Lamborghini de não saber dirigir a Ferrari. O criador então da Ferrari foi ainda mais ríspido, afirmando que Ferruccio, um fabricante de tratores, não tinha nenhum argumento para debater sobre veículos automobilísticos. E após bate-boca, o dono dos tratores foi embora humilhado. Mas aí ele tomou uma decisão radical. Fabricaria então seus próprios carros e eles seriam os melhores que o dinheiro compraria. Nascia então uma forte ameaça à Ferrari. E foi aí que ele elaborou seu plano de vingança. Movido por uma determinação incontestável, Ferruccio embarcou em uma busca implacável por vingança, contratando o engenheiro-chefe da Ferrari para liderar sua ambiciosa empreitada. A fundação da Lamborghini em 1963, situada na cidade de Santa Agata Bolognese, na Itália. O desafio de criar um motor do zero não era tarefa simples, porém, Ferruccio possuía uma vantagem inestimável ao seu teor: sua própria fábrica de tratores, que servia como base para esta nova criação. No entanto, ao longo do processo surgiram alguns imprevistos que marcaram a produção do primeiro veículo, como o tamanho, por exemplo, desproporcional do motor em relação ao carro. E diante desse obstáculo, o lançamento do veículo poderia ser adiado. Mas aí foi que Ferruccio teve uma ideia genial. Então ele criou o protótipo do modelo denominado GT350 e preencheu o compartimento do motor com tijolos, lhe dando o peso necessário. Como o capô ficou fechado por toda a apresentação, o seu plano acabou dando certo. O local escolhido para sua nova criação foi o Salão de Automóvel de Turim, e assim que surgiu o primeiro Lamborghini. O veículo logo conquistou admiradores e teve comercialização inicial de 13 unidades. Esse sucesso impulsionou a produção em série, e em um curtíssimo período de 2 anos, aproximadamente 120 unidades foram vendidas, elevando assim a Lamborghini a um patamar respeitável no mercado automotivo. Mas o visionário Ferruccio aspirava a aperfeiçoar ainda mais a GT350. E antes de contar sobre esse próximo projeto da empresa, o P400, me conta aqui embaixo se você já conhecia esses detalhes da história Lamborghini. Também já aproveita para deixar o seu like. Bom, o lançamento do GT350 fez com que a Lamborghini já chegasse com destaque ao mercado. Ferruccio viu que poderia fazer com que o seu carro fosse um dos melhores do mundo. E foi assim que os projetistas criaram o rascunho do P400, um veículo de rua, com potencial igual aos carros de corrida. Mas Ferruccio havia sofrido um acidente anos antes, o que poderia ser motivo para reprovar a ideia. Porém, ele não desistiu do seu sonho, e os engenheiros conseguiram convencer o chefe a apresentar o modelo em uma feira. Então, utilizaram o protótipo como uma ferramenta de marketing, para assim impulsionar ainda mais a empresa. E foi assim que o P400, batizado como Lamborghini Miura, se destacava por seu motor traseiro inspirado em carros de Fórmula 1. Seria apresentado com sucesso no Salão de Automóvel de Genebra, isso em 1966. Tudo seguia bem, inclusive com tratores, mas uma crise a partir de 1970
atrapalhou os planos da Lamborghini. Foi então que muitos clientes cancelaram os pedidos dos tratores, deixando assim as máquinas já prontas, mas sem rumo. As finanças, é lógico, foram abaladas e os trabalhadores da firma sindicalizados não poderiam ser dispensados. Então Ferruccio viu as vendas dos carros despencarem. E foi aí que o engenheiro vendeu 51% das suas ações a um empresário suíço por $600 mil. Mas a situação ficou ainda mais insustentável para manter a empresa, principalmente devido à crise do petróleo, isso em 1973. E foi aí que Ferruccio vendeu os 49% restante das ações e se aposentou, dedicando-se somente à atividade de sua fazenda. A Lamborghini Trattore não parou e continuou na produção de tratores até os dias atuais. Porém, a fabricante dos carros esportivos Lamborghini faliu em 1978 e 2 anos depois, em 1980, por 2 irmãos franceses. Logo a empresa ressurgiu, porém, em 1987 ela foi vendida para a Chrysler, uma fabricante de automóveis. E algum tempo depois, foi comprada por um conglomerado indonésio por $25 milhões. E em 1988, a Volkswagen comprou a Lamborghini por volta de $40 milhões, sendo a única dona até hoje. E após uma vida de sucesso e alguns altos e baixos, Ferruccio Lamborghini faleceu em 20 de novembro de 1993, na cidade de Perugia, na Itália. A Lamborghini foi e continua sendo um exemplo de sucesso, apesar de ter passado por muitos altos e baixos. Ela continua sendo ainda o mais forte sinônimo de luxo e riqueza e mantém o seu patamar no mercado como uma das mais bem-sucedidas da história automobilística mundial. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de toda essa história de sucesso de Ferruccio e também da sua antiga empresa Lamborghini? Enquanto você me responde aqui nos comentários, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder novos vídeos e também já ative o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada a todos. Te vejo no próximo vídeo.